Queria compartilhar hoje um texto de 2 Crônicas, no capítulo 33, a história de Manassés. Não sei quantos vocês já ouviram falar do rei Manassés, mas é uma história impressionante a do rei Manassés. Ele era filho do rei Ezequias, foi um homem que buscou Deus, que lutou contra Senaqueribe, e a Bíblia nos narra a história que após a morte de Ezequias, então, veio o seu filho Manassés reinar em Jerusalém. Olha só o que é que diz, segundo Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras, e ergueu os postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. O seu filho Amon foi o seu sucessor. Então, a gente vê essa história incrível de Manassés, e eu posso dizer que Manassés possivelmente foi o pior rei que já passou por todo Israel. Porque foi um rei que fez tudo o que alguém podia fazer contra Deus. Para mim, Manassés
é a atitude de rebelião posta em prática de forma flagrante. Se há alguém que decidiu se rebelar e mostrar toda a sua rebeldia contra Deus, foi o rei Manassés. Muitas vezes há muitas pessoas que têm uma rebeldia oculta, mas Manassés, a rebeldia dele foi escancarada. Manassés, interessante, é porque ele com 12 anos começa a reinar. Ele reina sobre Israel 55 anos. Mas desde cedo, apesar do seu pai Ezequias ter sido um homem de Deus, um homem que buscou a Deus, um homem que derrotou Senaqueribe, o rei da Assíria, um homem que amou Deus, que andou diante de Deus, mas é interessante, o seu filho não segue a Deus. Pelo contrário, Manassés é este homem que decide se rebelar contra Deus de forma escancarada, de forma muito clara. A Bíblia nos diz que ele fez, verso 2, o que Deus reprova. Ele fez práticas, as práticas detestáveis de todas aquelas nações, antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Se lembre que a razão que Deus tirou todas aquelas nações daquele lugar, da terra prometida, e colocou Israel lá, é porque Deus diz que a taça da sua ira já tinha se enchido de tanto pecado que aquelas nações tinham cometido. As práticas mais abomináveis que as nações poderiam ter cometido, a Bíblia nos diz que Manassés fez as mesmas coisas, ele imitou todas essas práticas. Por exemplo, ele reconstruiu todos os altares idólatras que Ezequias, o seu pai, tinha destruído. Ele reconstruiu tudo. Vários ídolos, postes sagrados, baalins, que a Bíblia nos diz que ele se inclinou diante, olha só o verso 3, diante de todos os exércitos celestes. Ou seja, ele adorava a lua, adorava sol, adorava a estrela, adorava todos os astros celestes, ele adorava tudo, todos os seres celestes, ele adorava tudo, qualquer que fosse imagem que fosse construída, ele adorava todas essas imagens. Ele construiu altares no templo de Deus, olha a afronta que ele fez, no templo que Deus disse que só o nome dele permaneceria em Jerusalém, verso 4, nos 2 templos ele construiu altares para os exércitos celestes, olha só, gente, ele profana o templo de Deus, ele profana esse templo do Senhor e coloca ali os altares celestes. Ele, não só isso, verso 6, olha como era que era a atitude desse homem. Ele queima os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Então, para agradar os deuses, ele chega a queimar os próprios filhos. A prática abominação, cheia de abominação. Uma prática realmente terrível. Verso 6 diz que ele ainda praticou feitiçaria, adivinhação, magia, ou seja, tudo que foi que você puder imaginar de magia negra, da mais pesada, esse homem praticou. Magia negra da brava. Realmente coisas terríveis. Então, foi esse lado moral da prostituição, foi o lado da idolatria, de adorar todos os seres celestiais, animais, etc. Foi a questão de entrar na magia negra, na feitiçaria, uma afronta terrível a Deus. Ele recorre aos médios, consulta espíritos, ou seja, esse negócio de chamar espíritos, de mediunidade, né? Não foi inventado por Allan Kardec, nem pelo espiritismo, está lá, isso desde muitos tempos antigos, já sempre existiu, e a Bíblia nos diz que ele fez tudo isso, tudo aquilo que Deus reprova. Ele toma a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, ele profana o templo de Deus, e é interessante isso, é que a Bíblia nos diz, para completar no verso 9, que Manassés desencaminhou Judá, o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que Deus tinha destruído diante dos israelitas. A questão não é apenas a vida pessoal dele, é que ele, como rei, desencaminhou todo o povo. Ele, como rei, esse líder, que em vez de ser exemplo, se tornou uma maldição para o seu povo.
Ele desencaminha as pessoas, ele tira as pessoas do caminho de Deus. Então, isso é o que é pior também na vida de Manassés. Ele não apenas praticou a idolatria para si mesmo, a feitiçaria para si mesmo, mas ele desencaminhou Jerusalém, Israel todo, para longe de Deus, com a sua rebelião. E a Bíblia nos diz que Deus, o Senhor, verso 10, falou a Manassés, o seu povo, como sempre Deus fazia, mandava profetas, Deus falava com a nação, mas eles não deram atenção. Não deram atenção. Então, muitas vezes nós conhecemos um ditado, né, que diz que quando alguém não vem pelo amor de Deus, vem pela dor. Manassés, de uma certa forma, foi assim também. Manassés, quando ele estava reinando, estava tudo em ordem, eis que de repente chega a tragédia. Deus manda os assírios novamente. O exército da Assíria, que o seu pai Ezequias tinha derrotado, Deus manda aqui agora o rei da Assíria. E quando eles vão e tomam Jerusalém, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que o rei da Síria faz, olha o que é o castigo, gente. Eles prendem Manassés, colocam um gancho no seu nariz, algemas de bronze, verso 11 está escrito aí, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. E aí ele é preso, e aí ele vai ser humilhado, ele é muito humilhado. E naquela sua angústia, e o que eu justamente queria falar hoje é que não há ninguém que Deus não possa transformar. Não há nenhuma situação que Deus não possa regenerar. A Bíblia nos diz que Manassés, na sua angústia, verso 12, buscou o favor do Senhor. Quando ele estava mal, com esse gancho no nariz, com algemas, ele busca a Deus. O passo para o verdadeiro arrependimento, o passo primeiro para o verdadeiro arrependimento é buscar Deus. Né? Você se lembra do segundo Crônicas, antes aqui, né? Mesmo em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Esse é um verso muito conhecido. E a Bíblia nos diz que ele se humilha diante de Deus. Na sua angústia, ele busca o favor do Senhor. Ele se humilha muito, aqui diz, muito diante de Deus. Se humilha muito diante de Deus dos seus antepassados. Eu fico pensando, por que é que essa expressão vem à tona aqui? Porque, com certeza, ele busca os deuses dos seus antepassados, o Deus do seu pai, Ezequias. Ele busca a Deus. Gente, vocês olham assim, todo o pecado que ele cometeu. Os pecados de Manassés, aqui em Crônicas não fala, mas, por exemplo, 2 Reis, capítulo 21, fala, no verso 16, que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Um extremo a outro. Ele derramou muito sangue inocente. Né? E isso é interessante. Foi um homem sanguinário. Então, eu fico me lembrando daquela expressão, né? Pau que nasce torto, morre torto. E aqui a expressão é um pouquinho diferente, né? Pau que nasce torto, tarde ou nunca, né? Se endireita, é a expressão aqui em Portugal. Então, aqui ainda dá uma esperança a expressão, né? Pau que nasce torto, tarde, ou seja, ele pode se endireitar tarde ou nunca se endireita. O nosso não, é pau que nasce torto, morre torto, não tem chance. Mas aqui dá uma chance, né? Pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, é o ditado em Portugal. Então é interessante isso, porque Manassés é esse pau que nasce torto, mas que mesmo tarde ele se endireita. Na verdade, não é que ele se endireita, Deus o endireita, mas há um processo. Ele busca a Deus, ele se humilha, ele busca o Senhor, ele ora.
A Bíblia nos diz que ele, então, busca a Deus, ele se humilha, ele ora, e aí Deus o ouve. E atende o seu pedido, e o traz de volta a Jerusalém e ao seu reino. E a Bíblia diz que assim Manassés, verso 13, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Porque toda a sua vida foi um atentado contra Deus. Toda a sua vida foi uma rebeldia clara, explícita, de dizer: Deus, tu não és Deus. Os deuses são os seres celestiais, os deuses são esses aqui que eu estou adorando na magia negra, na feitiçaria, são os espíritos, são os demônios. Ele adorou tudo, tudo que você puder imaginar que pudesse ser adorado, que não fosse Deus, o Deus verdadeiro, Manassés adorou. Mas aqui na sua vida, então, finalmente, e é por isso que essa expressão está aqui, ele reconhece que o Senhor é Deus. E eu acho que essa é uma coisa importante para nós. É que é possível transformação. E eu acho que uma das grandes lições é que a gente não espere vir a dor. Só na dor, só quando estava lá na prisão, algemado, sofreu com certeza uma barbaridade, porque os reis sofriam muito. Ele teve sorte de não ter os seus olhos cegados, porque, em geral, quando um rei era preso, os seus olhos eram tirados ou eram cegados, eram perfurados. Ele teve essa sorte de não ter os seus olhos perfurados. E Manassés, em toda essa situação, ele ora e Deus, mesmo assim, perdoa. E para mim, esse é um texto maravilhoso, porque mostra de forma muito clara aquela expressão do apóstolo Paulo. Se lembra o que é que Paulo diz? Aonde abundou o pecado, o que é que Paulo diz? Superabundou a graça. Manassés é essa realização plena desse versículo de Paulo. Aonde abundou o pecado foi abundante demais na vida de Manassés. Então, aonde abundou tudo que de mal alguém poderia fazer, de ruim. Pense num cabra ruim, né? Falando em termos bem nordestinos, pense num cabra ruim, era estado de Manassés, gente. Era um cabra da peste ruim. Mas Deus muda todos. Não importa quem seja, Deus muda todos. E a Bíblia nos diz que Deus ouve a oração dele e o perdoa. Gente, esse homem foi claramente contra Deus, se rebela contra Deus, faz tudo contra Deus, e mesmo assim aí Deus chega no final da vida, Deus perdoa. E por que é que Deus perdoa, gente? Porque a Bíblia nos diz ainda, se lembra o que está escrito nos Salmos? Há um coração quebrantado, diante de um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza esse coração. Diante de um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza quando alguém se humilha. Deus não despreza quando alguém decide buscá-lo de todo o coração. Gente, não importa o seu passado, não importa tudo de ruim que você já tenha feito, se você buscar o perdão de Deus para não ter mais culpa. E esse, para mim, é um texto maravilhoso sobre isso, já daria outra mensagem, né? Se você não quer ter mais culpa na sua vida, busque a Deus de coração, se arrependa verdadeiramente e Ele vai lhe perdoar completamente. Deus é o Deus que perdoa completamente. E a maior prova do arrependimento, porque isso é importante para eu finalizar, a maior prova do arrependimento de alguém é a sua vida depois desse arrependimento. E a Bíblia nos diz que depois que ele volta para Jerusalém, ele reconstrói o muro da cidade de Davi, ele vai lá, ele fortifica as cidades, ele começa a ser um bom rei. Ele, em vez de andar na sua loucura como ele sempre andou, ele começa a agir em prol do povo, abençoar o povo. Ele abençoa as cidades fortificadas de Judá. Ele tira do templo os deuses estrangeiros, a imagem que ele tinha colocado, verso 5. Ele remove todos os altares idólatras que ele havia construído, joga tudo fora da cidade,
Primeiro sinal de arrependimento, jogar todos os ídolos fora, toda a idolatria fora, tudo aquilo que não é Deus, verdadeiramente ele joga fora. Ele, verso 16, restaura o altar do Senhor, significando o quê? Que ele oferece sacrifícios de comunhão, ofertas de gratidão, ele ordena que Judá sirva o Senhor, Deus de Israel, e aí o povo começa a mudar. O povo, então, verso 17, continua a sacrificar nos altares idólatras, mas só sacrifica agora ao Senhor, o seu Deus. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração deste homem. E ele sintetiza e fala tudo aqui. Antes da sua infidelidade, dos seus pecados, de tudo que ele fez, verso 19 diz, tudo isso aconteceu antes dele humilhar-se. Mas Manassés, então, é esse homem que é transformado por Deus. Então, gente, não há ninguém que não possa ser transformado. Não há situação que não possa ser mudada por Deus. Agora, não espere vir a dor, a tragédia, as aflições, para que haja verdadeiro arrependimento. Que o Senhor nos abençoe. E que Deus nos dê a graça de a gente poder se humilhar diante dele e reconhecer, como Manassés reconheceu um dia, que só Deus é Deus.